Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos as principais passagens dos Evangelhos, não é? À luz da doutrina espírita. Hoje é um trecho muito famoso, não sei porque só fazem palestra ou quase sempre escolhem palestras desse título, mas é porque ele é muito bom mesmo. Mas assim, o Evangelho é inteiro de coisas maravilhosas. Hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Lembrando que nós estamos no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. Então vamos sem demora para o texto de hoje, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interrogar a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então vamos começar analisando trecho por trecho, né? O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? Então, falando a lei da caridade, cumpre todas as leis naturais, né? Se interroga a consciência, pergunta a si mesmo se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez tudo o que podia sem desprezar alguma ocasião em ser útil. Tem fé em Deus, na bondade e justiça divina, na sabedoria e sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. Tem fé no futuro, porque coloca também os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, não é materialista. Sabe que os perrengues da vida, todas as dores e decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Ou seja, não é um coitadinho, mas sim alguém que tem resignação, né? E tem esse sentimento de caridade, de amor ao próximo e faz o bem pelo bem, né? Sempre, olha que interessante esse final aqui, olha. Faz o bem pelo bem sem esperar coisa alguma, retribui o mal com o bem. E o mais importante, gente, preste atenção nisso, que eu acho que todo mundo deixa passar isso. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Essa é a principal diferenciação do ser humano, né? Que a gente chama de seres racionais, mas na verdade todos os seres são racionais, mas especialmente nos diferencia pela proteção dos mais fracos. Isso significa luta por justiça social, por exemplo, que é a proteção do mais fraco, né? É a forma mais magnífica de caridade que a gente pode fazer. E obviamente que a maneira mais eficaz de fazer isso é a política. Então, sendo político, trabalhando politicamente, a gente faz política desde quando acorda até quando dorme, não se eximindo, eu detesto política. Não, meu filho, você faz política o tempo todo, 24 horas do seu dia. Então, é buscar o bem da coletividade por meio do diálogo, né? Bem diferente desses tais cidadão de bem que por aí apoia a arma, diz que só eles estão certos e tudo bem. Nós estamos falando de o homem de bem e que se importa especialmente com a justiça social, ou seja, a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses
em favor da justiça, aquilo que é justo. Mas vamos continuar que tem mais coisa maravilhosa. Olha só. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Então, essa página inteira tem muita coisa maravilhosa que vale a pena a gente observar, e eu entendo por que rende palestras e palestras, porque tem muita coisa boa aqui. Então, se satisfaz no bem que faz, no fazer o outro feliz, na consolação dos aflitos, né? O primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros, cuidar do interesse dos outros antes de si mesmo, bem o contrário do egoísta. É humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças e crenças, né? O que a gente tem visto, especialmente no Brasil ultimamente, é bem ao contrário, especialmente daqueles que vêm da religião, né? Que são os mais preconceituosos, os mais discriminatórios possíveis. O homem de bem respeita todos os outros e suas convicções sinceras, e não fica falando que estão errados. Você pode discutir ideias, mas você não precisa ofender as pessoas. Em todas as circunstâncias tem por guia a caridade. Não tem palavras más que prejudiquem aos outros, que fere o seu orgulho, né? E que fere uma suscetibilidade de alguém, né? Uma deficiência de alguém, de todos os campos, né? Se recusa a causar qualquer sofrimento, né? Uma contrariedade ou falta ao dever de amar o próximo. Não alimenta ódio, nem rancor, nem vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, né? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também é fraco. A gente é fraco, a gente perdoa, porque a gente também comete muito erro, né? Nunca se compraz ou fica feliz, né, em rebuscar os defeitos alheios e nem evidenciá-los. Mas se for obrigado a fazer isso, que faça da melhor maneira possível, não para humilhar, e sim para buscar uma correção coletiva, né? Estuda a própria imperfeição, né, e trabalha incessantemente para combatê-los. É isso que o Espiritismo nos traz. O verdadeiro significado, o objetivo do Espiritismo é a autotransformação. Não é uma autoajuda, mas é uma transformação do ser humano. Então, primeiro me transformar para depois poder transformar o mundo. Não é ter dó e ficar com autoajudinha, não, né? Terminando essa página aqui, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que fez o melhor que pôde, né?
Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às custas de alguém. Opa, você já falou assim, não, mas pera lá. O amar aos outros como a si mesmo envolve que você tenha auto-amor. Então não procura dar valor ao seu espírito? Então, não procura dar valor se for às custas de alguém. Aproveita para ressaltar tudo que receber, tudo que for proveitoso dos outros. E não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que do jeito que foi dado pode ser tirado, né? Então é assim, é o não ao materialismo. E aí conclui mais um pedacinho. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Capítulo XVI, item 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas há aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, para concluir, né, não abusa dos bens que tem, sabe que é um depósito e que terá que prestar contas do emprego de todos os bens materiais que tiver. Se por acaso a ordem social coloca o homem de bem acima dos outros, trata-os com bondade e benevolência, ou coisa difícil de acontecer, né, gente? Que a gente vê que as pessoas não podem ter uma brechinha de poder que quer humilhar o outro, que é judiar do outro, né? Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para esmagar com seu orgulho. Olha que responsabilidade que tem o homem de bem. O subordinado, quando é subordinado, compreende os deveres da posição e cumpre conscienciosamente, sem ser explorado, obviamente, né? Pela ordem. E, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, assim como quer que sejam respeitados os seus. E, por fim, não são todas as qualidades do homem de bem, mas aquele que se esforçar para seguir aquilo que acabamos de dizer, no caminho se acha que a todas as demais conduz, ou seja, no caminho da perfeição. Bonito demais, né? Por isso que é bem famoso esse trecho aqui, mas não é só ele, né? O evangelho está recheado de coisas boas, mas aqui é um resumão sobre os caracteres da perfeição, né? Sedes perfeitos como eu sou perfeito. Como é que a gente busca a perfeição? Aqui, ó, receitinha de bolo, tá aqui, marcadinho, você pode voltar depois. Pode pegar aí o PDF, né, do Evangelho, que está à disposição, aqui na descrição tem onde você consegue baixar. Grife isso, leia todo dia e persiga esse objetivo. Beleza? Próximo episódio, continuamos no mesmo capítulo, vamos falar sobre os bons espíritas. Como é que é ser bom espírita? Eu te espero para a gente descobrir junto. Até o próximo episódio. Tchau!